Meus irmãos, a paz do Senhor, espero que esteja bem você e sua família. Hoje nós vamos estar dando continuidade aqui à lição de número 2. No domingo passado nós estudamos a lição de número 1 da nossa escola bíblica dominical. Que você esteja aí de posse da sua revista. É importantíssimo que você esteja de posse da sua revista, de posse de sua caneta, de posse aí da sua Bíblia Sagrada, para nós estarmos estudando essa nossa lição de hoje, a lição de número 2. Vou estar trazendo aqui algumas anotações que vou estar soltando no decorrer da nossa aula, que eu tenho absoluta certeza que vai estar acrescentando cada vez mais para você que é professor, para você estar trazendo uma lição mais enriquecedora e assim proporcionando uma experiência melhor de ensino para os seus alunos. E você que é aluno, né? Que está aqui estudando junto conosco, aprendendo, também faça essas devidas anotações para você estar ajudando o seu professor, auxiliando ele na ministração da nossa revista, né? Da nossa aula na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar estudando, irmãos, a fé de Abraão nas promessas de Deus. A nossa revista bíblica, ela tem como base bíblica Gênesis capítulo 13, do versículo 7 ao versículo de número 18, onde ela vai estar registrando a contenda que houve entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, após eles retornarem do Egito. E na nossa introdução da nossa revista, irmãos, o pastor Elinaldo Renovato, ele vai dizer assim: Abraão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. É de fato e de verdade que eles saem juntos de Ur dos Caldeus, quando ele sai junto com seu pai Terá, em Gênesis capítulo 11, versículo de número 31, se não me falha a memória. Isso mesmo, vai dizer assim: e tomou Tera Abraão e seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Seu filho Naor fica em Ur dos Caldeus. Então nós vamos ver aqui que sai toda aquela família reunida, mas com o objetivo de chegar na terra de Canaã. Tera, seu pai, sai de Ur dos Caldeus, que fica ali naquela região da Mesopotâmia, perto do lado sul, perto do mar, do Golfo Pérsico. E saindo da cidade de Ur dos Caldeus, subindo em direção à região de Padã Arã, eles decidem ficar na cidade de Arã. E a Bíblia não vai nos dizer o motivo dele ter ficado, dele ter residido, morado com toda a sua família e sua caravana na cidade de Arã. Porque o objetivo de Tera era de ir para Canaã. Essa viagem é uma viagem bastante distante, uma viagem de 1.000 a 1.200 quilômetros de distância, uma viagem bastante cansativa e que durava um espaço de 2 a 3 meses, essa viagem, por ser muito distante. Eles não viajavam direto, mas paravam, porque era uma viagem feita com caravanas, servos e animais idosos, então eles paravam. E estando na terra de Arã, a Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 7, versículo de número 4, quando Estevão está pregando, ele vai fazer esse registro bíblico que Abraão foi chamado na terra de Arã, após a morte de seu pai Tera, aos 205 anos de idade, em Gênesis capítulo 11, versículo de número 32. Abraão é chamado a seus 75 anos de idade, estando na terra de Arã, junto com seu sobrinho Ló e com sua esposa Sarai, que na época ainda é Sarai. Ele recebendo esse chamado da parte de Deus na terra de Arã, eu tenho, na minha perspectiva, conjectura que ele chama, reúne toda a sua família em casa
os mais importantes e os mais chegados, e diz que recebeu um chamado da parte de Deus, que iria para uma terra em que Deus prometera a ele, mas Deus ainda não revelou a ele qual seria essa terra. Então Abraão, com toda a sua família, decide dar seguimento ao trajeto que seu pai traçou para eles, desde Ur dos Caldeus, que era para chegar na terra de Canaã. Partindo de Harã para Canaã, uma distância de 800 a 1.000 quilômetros de distância, eles partem da cidade de Harã, que ainda fica na Mesopotâmia, na região de Padã Arã, descendo de Harã, atravessam o rio Eufrates e chegam na terra de Canaã. Na terra de Canaã, quando Abraão chega nela, ele não fica nas fronteiras, mas ele decide ir à região central, na terra de Canaã, naquela região, naquele território, onde existiam várias cidades naquela terra. Não era ali uma região de uma cidade só, mas a terra de Canaã era um território onde se existiam várias cidades, as quais eram Siquém, Betel, Ai, Hebron e Gerar. Abraão, quando chega na terra de Canaã, ele decide ir para a terra de Siquém, para a cidade de Siquém. Cidade esta que é uma cidade não tão povoada, mas era uma cidade de agricultura, uma cidade onde homens que faziam comércio ou no Egito, para chegar na Mesopotâmia, passavam por esta cidade, ou da Mesopotâmia para chegar ao Egito, também passava por esta cidade. Era uma cidade de ponto estratégico, onde viajantes com suas caravanas se encostavam nela para se alimentar, para descansar, e alguns para fazer comércio. Era uma cidade de comércio. Mas nessa terra de Canaã também já existe um povo. Esses povos que existem nessa terra são os cananeus, os amorreus, os fariseus, os hititas e os ebuseus e os heveus. Era uma terra que já era povoada. Estando ele nessa terra e na cidade de Siquém, ele decide descer para o cavalo de Moré, onde ele vai para um local, para um ambiente, cavalo, várias árvores grandes, ou um local de árvore grande. Moré era ali um instrutor, um local de ensinamento, de instrução, onde receber um oráculo divino. Alguns estudiosos dizem que esse local era onde as pessoas iam receber direcionamento de seus deuses pagãos. Estando na cidade de Moré, ali Deus fala com ele, Deus aparece a ele, e naquela cidade ele levanta o seu primeiro altar, que é no versículo de número 7, do capítulo de número 12 ainda. E após ele levantar esse altar, ele sai da região de Siquém e desce para o vale montanhoso, para as colinas, onde ele vai se estabilizar. E nesse vale, para onde ele desce, tem a cidade de Betel de um lado e a cidade de Ai do outro. E quando ele está nesse vale, ele edifica ali o seu segundo altar, que é no versículo de número 8, do capítulo de número 12. Aqui está o segundo altar que Abraão levanta para Deus, e ali ele decide adorar o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer no versículo de número 10 que naquela terra de Canaã vai ter uma grande fome. E após essa fome na terra de Canaã, ele decide descer ao Egito. Ele decide descer ao Egito para buscar alimento para ele, sua família e toda a sua caravana. E a palavra do Senhor vai dizer, no versículo de número 10, que ele desce para o Egito. E estando ele no Egito, após passar aquele período de fome e após passar todo aquele constrangimento, porque ele mente dizendo que Sarai é sua irmã,
ele volta com toda a sua família e sua riqueza para a cidade, para a terra de Canaã, especificamente para a terra de Neguebe. Gênesis capítulo 13 e versículo de número 11 diz: e fez as suas jornadas do sul até Betel. E estando ali, após retornar do Egito, uma distância de 400 a 600 quilômetros, ele retorna. E quando ele retorna do Egito e vai para Negueb, estando ele em Negueb, ele decide retornar para a terra de onde ele começou a sua jornada, que é para as colinas que ficam entre Betel e Ai. E estando ele naquelas colinas, o versículo de número 3 do capítulo 13 diz assim: e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua terra entre Betel e Ai. E retornando ele para aquele lugar, após retornar do Egito e chegar em Negueb, ele decide voltar para a região das colinas, das montanhas onde ele estava residindo antes de ir para o Egito. Chegando naquele local, versículo de número 4 do capítulo 13 vai dizer que ele levanta outro altar a Deus. Ali, ele decide invocar o nome do Senhor, porque já tinha um altar levantado, que ele tinha levantado no versículo de número 7 do capítulo 12, quando ele chega no território de Canaã. E naquele período ali que ele decide voltar para aquela terra montanhosa, para uma terra onde não havia rios para irrigação da terra, para matar a sede dos animais e do seu povo, vai existir uma grande contenda entre Ló e Abraão, entre os seus pastores. E o primeiro tópico da nossa lição vai dizer: Abraão volta do Egito para Canaã, que foi esse resumo que eu dei para vocês. Abraão, quando ele retorna, eles decidem se separar, porque dentro daquele ambiente, dentro daquela terra, meus irmãos, uma terra montanhosa, cheia de colinas, onde não existiam rios fartos para poder alimentar aquele povo, para poder irrigar a terra e assim viverem da agricultura também, eles começam a disputarem entre si. Mas por que havia disputa entre eles? A terra em que eles habitavam, em que eles estavam morando, não era uma terra somente deles. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 7 do capítulo número 13, que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E a Bíblia vai fazer questão de dizer, tem um ponto, uma vírgula, significa uma pausa mais profunda e mais demorada. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. A palavra do Senhor ela vai fazer questão de dizer que a terra ela já era habitada, já havia povos naquela terra, já havia gente que possuía aquela terra, já havia um gado, já havia pessoas que viviam da agricultura, dos pastos e matava a sua sede naquele rio. E a disputa entre Abraão, entre os pastores dos dois, é disputa por pasto, por água e por espaço para criar os seus animais. E essa foi a disputa que houve entre eles. E o subtópico 2 do tópico 1 vai dizer assim: Abraão deve ter entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagens. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. E ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria a direita, e se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. E aqui o pastor Linaldo Renovar, ele faz a primeira aplicação, onde ele diz assim: temos que seguir seu exemplo,
pois a palavra de Deus nos exorta a, entre aspas, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Diante de um conflito gerado não por escassez, mas um conflito gerado por abundância e por não saber como administrar a abundância de ambos, nós vamos ver que aquele conflito gerou uma divisão, gerou uma insatisfação, gerou algo que eu tenho absoluta certeza que não era o desejo dos dois. Eles teve que se separar. E a Bíblia vai dizer que Abraão ele abre mão de decidir primeiro, ele abre mão da sua razão para ter paz com seu sobrinho. Aqui é o exemplo que nós temos que ter para nós. Nós, como cristãos, como servos de Deus, muitas das vezes temos que perder para termos paz. Muitas das vezes temos que abrir mão daquilo que de fato era nosso por direito para podermos ter paz ou até ganharmos mais na frente. Abraão aqui ele nos dá esse exemplo para a nossa vida, que fica de destaque para nós esse comportamento de Abraão. Abraão ele dá a primazia para seu sobrinho Ló escolher a terra que ele queria seguir. Abraão, por ser o mais velho, irmãos, por ser o líder do grupo, da caravana, por ser o nômade chefe, o patriarca daquele grupo, ele teria o total direito absoluto de escolher, em primeiro lugar, se ele iria para a esquerda ou para a direita. Mas Abraão, ele abre mão de seu direito e deixa Ló escolher, confiando em Deus que o Senhor lhe cuidaria. E muitas das vezes falta essa confiança no meu e no seu coração, de confiar em Deus as decisões futuras da nossa vida. E no terceiro subtópico do tópico 1, vai estar destacando a escolha de cada um. Espero que você esteja com sua lição aberta para estar nos acompanhando. Essa é uma aula. A escolha de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em suas escolhas e nem respeitou seu tio. Por seu tio ser o patriarca, seu líder daquele grupo, daquela família, nós pensamos que, logicamente, era para Ló, como sobrinho, chegar e dizer: não, meu tio, o senhor tem direito de escolher primeiro. Mas não. Ló, ele vendo que seu tio abre mão da primazia de escolher primeiro, ele aproveita e escolhe logo. Não pensa. Foi ali como fosse um oportunista, se aproveitou da oportunidade que seu tio fez. Talvez ele achou até a fraqueza da parte de seu tio por ter feito isso. E vai dizer, escolheu somente pela aparência, vem da beleza, da fertilidade da campina do Jordão. Abraão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. O lugar escolhido por Abraão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Naquele momento de escolha, nós vemos que quando Deus propôs a Ló para ele escolher para onde ele iria, ele vai dizer, e levantou, versículo 10, e levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era terra boa, bem regada. Nós vemos que Ló ele escolhe pela aparência. É algo mais promissor. Parecia ser uma terra melhor. Parecia ser uma terra mais rica. Preste bem atenção que o que gerou a contenda entre os pastores de ambos foi a falta de pasto, de água
e de espaço. Então, logicamente, quando Abraão propõe a Ló que ele escolhesse para onde ele iria, a Ló, ele olha para as terras e o que chama a atenção aos seus olhos, o que ele vê que é mais promissor, que é mais rico, que tem mais espaço, é as campinas do Jordão. As campinas, meus irmãos, era uma terra plana. É como se fosse um campo de futebol cheio de grama. E naquele campo de futebol havia um rio. De que rio era esse? Era o Rio Jordão. Então era uma terra irrigada, era uma terra boa para plantio. Uma terra onde havia muita água, onde era propício à criação de gado, à agricultura e habitação. Era uma terra que era extremamente próspera, aparentemente. Ló escolhe com base no que ele está vendo, no que os olhos naturais dele pode ver. E a terra, ela ficava, irmãos, na região, num vale, ao redor do Rio Jordão, como eu disse a vocês, próximo ao Mar Morto. E próximo a essa terra estava as cidades de Sodoma e de Gomorra. Mas Ló, ele não observa isso. E Ló, ele vai para aquela terra. Ele faz uma escolha. E preste bem atenção, não é que Abraão escolheu. A nossa revista ela vai estar dizendo aqui, escolheu somente pela aparência, como Ló escolheu. Abraão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Não é que Abraão escolheu, não houve opções para Abraão escolher. Quem teve opções para escolher foi Ló, não foi Abraão. Abraão ele ficou com o que restou, com o que sobrou, mas aquilo que restou, aquilo que sobrou, estava na direção de Deus. Aos teus olhos, e talvez aos olhos da tua família, dos teus amigos, das pessoas mais próximas, mais chegadas da tua vida, talvez aos olhos deles, eles não vê bênção de Deus, eles não vê como uma terra promissora, talvez eles não vê como uma escolha que vai te trazer prosperidade, mas você como homem de Deus, como uma mulher que vive na direção de Deus, que ora, que busca o Senhor, que tem promessas de Deus para a sua vida, você acredita que ainda que seja uma terra seca, o importante é estar com a bênção de Deus. Abraão estava na bênção de Deus e estava na direção de Deus. Ainda que ele ficasse em uma terra que era uma terra árida, seca, pois não havia rios banhando aquela terra para dar sustentabilidade ao seu gado e à sua caravana. E no tópico 2, nós vamos estar destacando aqui as consequências das escolhas. Nós vemos no primeiro tópico a volta de Abraão do Egito para Negueb, de Negueb para a região montanhosa que fica entre Betel e Ai. E nós destacamos aqui as escolhas de cada um após a briga deles. Eles ali se separam, escolhem. Ló escolhe Campinas do Jordão. E Abraão, após a separação, ele não permanece naquela terra montanhosa, naquelas região de colinas, mas ele decide subir no mapa. Enquanto Ló desce para a Campina do Jordão, Abraão ele decide subir e ele vai para a região de Hebrom, para aquela cidade de Hebrom, habitar nos cavaleiros de Manré, que era o amorreu. As consequências das escolhas do tópico 2. Vai dizer assim: nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão. E mais uma vez eu digo aqui que não houve escolha para Abraão. A única escolha que Abraão teve foi de escolher deixar seu sobrinho escolher primeiro, decidir primeiro para onde iria. Essa foi a única escolha. O que Abraão ficou foi com o resto, foi com o que sobrou após a escolha de Ló, após a decisão de Ló. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta.
O Senhor orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à sua vontade. Em breve, Abraão iria colher os frutos de suas escolhas. E o pastor cita aqui, capítulo 6 da carta aos Gálatas, versículo 7, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Nesse momento aqui, irmãos, após a separação de Abraão com Ló, Deus traz uma clareza maior sobre as promessas. Deus traz direção para a vida de Abraão e promessas ainda maiores após aquela decisão difícil na vida do seu servo Abraão. E não foi fácil para ele, irmãos. Não foi fácil para ele tomar essa decisão de ter que abandonar o irmão, o sobrinho em que ele viveu a vida toda. Sobrinho este que, com absoluta certeza, cuidou, ajudou a cuidar e a criar de Abraão. Então, Abraão tinha muitíssimo respeito pelo seu sobrinho, que era mais velho do que ele. Quando Abraão nasceu, seu sobrinho já era um homem adulto. Então, não foi fácil para Abraão tomar essa decisão difícil, mas era importante para ele. Nem tudo na vida nós fazemos o que nós queremos. Como adultos e como homens responsáveis e mulheres, nós devemos fazer aquilo que é necessário para obtermos a bênção de Deus. Criança é que faz só o que gosta, adulto faz o que é necessário para se ter sucesso em todas as áreas da vida, quer espiritual, quer financeira, quer na área da saúde, quer no matrimônio, quer em patrimônio, seja o que for. E Abraão tomou essa decisão difícil, mas nós vemos as consequências e as escolhas. Abraão vai para uma terra distante. De onde Abraão estava para a terra de onde ele foi, se levava um espaço, se tinha um espaço de 30, 40 quilômetros de distância. Após a separação, após Ló ir embora, Abraão foi habitar na cidade de Hebrom. Abraão armou as suas tendas, o versículo de número 18 do capítulo 13, vai dizer que Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalais de Mané, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Nós vemos aqui o terceiro altar que Abraão edifica a Deus. Esses altares, nós vamos observar que nenhum Deus pediu a ele. Foi ele que partiu do seu coração a levantar altares a Deus. Aqui é o terceiro altar, onde o pastor Elinaldo vai estar destacando no terceiro e último subtópico, o terceiro e último tópico da nossa lição. Nós vemos aqui que Abraão, chegando na cidade de Hebrom, ele decide levantar um altar ao Senhor e adorar a Deus. Na cidade de Hebrom, meus amados irmãos, foi uma cidade onde Deus abençoou muitíssimo o seu servo Abraão. Ele escolheu, e escolheu bem na direção de Deus, foi-se embora para lá. E naquela cidade, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 14, do capítulo 14, ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava, no versículo 13, então veio um que escapara e encontrou Abraão, o hebreu, e ele habitava junto dos cavalais de Moré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané, e eram confederados de Abraão. E o que é os confederados de Abraão? Nós vemos que após a separação de Abraão, ele vai para esses cavalais, sem seu sobrinho Ló, agora sozinho, só com sua esposa e com seus criados e toda a sua fazenda. E chegando naquele local, naqueles cavalais de Manré, próximo à cidade de Hebrom, ali como fosse município, como fosse aos arredores daquele município, Abraão, ele faz amizade. Ele agora não é mais um homem só, é um homem de alianças, é um homem que construiu, após uma decisão dificílima na sua vida, que foi de se separar do seu único parente, que era Ló, seu sobrinho. Ele agora vai construir uma vida longe e distante,
em uma terra onde não conhecia ninguém, era nos Cavalais de Mané, próximo à cidade de Hebron. E estando naquela terra, a Bíblia vai dizer que ele faz alianças. E por que ele faz alianças? A aliança, meus irmãos, importava naquela época. Abraão era um homem que estava só, em uma terra que ele não conhecia, apenas com a promessa de Deus em seu coração. A confederação, confederados de Abraão era um acordo de aliança, parceria de proteção, cooperação em casos de guerra. Nem Abraão atacava eles e nem eles atacavam Abraão. Mas se Abraão fosse atacado, eles estavam junto com Abraão para resistir ao ataque e depois atacar novamente. O que importaria naquela aliança? Que não havia governo central naquela época. Cada grupo, meus irmãos, precisava se proteger. Não havia uma polícia geral, não havia um governo, não havia uma segurança pública naquele tempo, como nós temos hoje, mais organizado, mais sistematizado. Então era importantíssimo demais o homem ele ter acordo de alianças com seus vizinhos de território, para assim trazer uma segurança maior para aquela comunidade que estavam vivendo entre si. Alianças eram necessárias para sobreviver em um tempo difícil, para defender território e enfrentar inimigos. Então Abraão, quando ele está na cidade de Hebron, ele constrói amizades, ele constrói amigos, ele constrói alianças. Nós vemos que Deus abençoou Abraão. Embora que ele ficou só, sem seu parente, sem seu sobrinho Ló, mas Deus levantou pessoas para dar as mãos a ele e para ajudar seu servo em uma terra distante, em uma terra em que ele estava sozinho. Toda escolha, irmãos, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O plantio, ele é obrigatório. O plantio, ele é, como o povo diz, ele é opcional. Mas a colheita, ela é obrigatória. Então, o que você está plantando e o que você quer colher na sua vida, no seu ministério, na sua vida profissional, é na direção de Deus? Abraão agora se viu um homem sem saída, sem parente, mas em uma terra distante, foi para outro lugar, e lá naquele lugar Deus abençoou ele, a sua riqueza aumentou, chegou pessoas para fazer parceria com ele. Então Deus o fez prosperar. Mas nós vamos aprender agora com os resultados da escolha de Ló. Nós vemos anteriormente que Ló ele foi para as Campinas do Jordão, próximo ao Rio Jordão, na fronteira do Rio Jordão, e próximo àquele ambiente ali estava as cidades de Sodoma e de Gomorra, naquele local. E Sodoma e Gomorra, meus irmãos, era muito próximo das Campinas do Jordão. Da cidade de Betel, onde eles estavam antes, entre Betel e Ai, tinha uma distância de 30 a 40 quilômetros para Sodoma e Gomorra. Então, quando eles dois se separam, quando Ló desce, no mapa é descendo, quando Ló desce, ele vai se aproximando cada vez mais de Sodoma e Gomorra, porque ele vê uma terra mais promissora, mais rica, mais segura, e ele vai se aproximando daquela cidade para ver das Campinas do Jordão. E Ló, estando nas Campinas do Jordão, vai acontecer um revés na vida dele, que é o resultado das escolhas de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis. Esses 4 reis vai estar registrado em Gênesis capítulo de número 14, vai estar registrado no versículo 1 ao versículo de número 11, o episódio que acontece. Nós vemos que houve 2 resultados insatisfatórios na vida de Ló após as suas escolhas. O primeiro resultado é esse, que está registrado em Gênesis capítulo 14, do versículo de número 1 a 11. A Bíblia vai dizer no versículo 1 e versículo 2 que os reis envolvidos na guerra eram 4 reis poderosos do Oriente, liderado por Kedor Laomer, e 5 reis da Campina do Jordão,
onde ficava a região de Sodoma e Gomorra. Então eram 4 reis poderosos do Oriente que vinham batalhar contra os 5 reis da Campina do Jordão. A batalha vai acontecer, meus irmãos, no versículo de número 3 do capítulo 14, vai dizer que essa batalha acontece no Vale de Sidim, ou seja, esse vale fica onde é hoje a região do Mar Morto. A batalha onde vai acontecer entre esses 4 reis do Oriente e os 5 reis do Jordão vai ser no Mar Morto. No versículo de número 3 está registrado isso. No versículo de número 4 vai destacar aqui quais foram os motivos da guerra. Durante 12 anos, os reis de Sodoma e Gomorra e da Campina do Jordão serviam aos 4 reis do Oriente. E no 13º ano eles se rebelam contra os reis do Oriente. Ou seja, eles não querem mais pagar imposto para aqueles reis, para aqueles 4 reis. Então, no 14º ano, vem a guerra, acontecer a guerra. Então, eles se rebelam no 12º ano, passa o ano todinho. No 13º ano, aliás, em 12 anos eles serviram. No 13º ano eles se rebelam, passou todinho. No 14º ano acontece a guerra. No versículo de número 5 a 7, acontece a campanha militar. Os 4 reis do Oriente, liderados por Kedor Laomer, eles decidem vir para a batalha, que é no Mar Morto, na região de Sidim. E durante esse percurso da batalha, que Kedor Laomer vem, e seus aliados, derrotaram vários povos durante o caminho. Eles iam destruindo tudo como se fosse um trator de esteira, levando tudo, acabando com tudo. No versículo de número 8 e 9 vai existir a batalha final. Os 4 reis vencem os 5 reis da Campina do Jordão, incluindo Sodoma e Gomorra. No versículo de número 10 vem um caos da derrota. Durante a fuga, alguns caem dentro dos poços de piche que existia ali em Sodoma e Gomorra, em todo aquele local. E no versículo de número 11 vai as consequências da guerra. Sodoma, ela é saqueada, levados os bens, levados os alimentos e as riquezas. E deste saqueamento, desse despojo, Ló é levado junto. Olha só aí o primeiro revés da vida de Ló. Ló é levado como escravo, como despojo de uma guerra em que ele não participara, em que ele não fez parte. Mas são consequências da má escolha da vida de Ló. Ló escolheu isso, irmãos. E por ele ter escolhido ir para uma terra que a seus olhos era boa, era agradável, era mais promissora, era uma terra rica, ele teve essas consequências. Ele foi levado todo ele e toda a sua família e todos os seus bens como despojo de uma guerra em que ele não participava, mas por causa das más escolhas. Que nós venhamos ter como exemplo a vida de Ló, para não escolhermos errado em nossas vidas e não colher frutos amargos das nossas decisões. Preste bem atenção, se você é um homem já formado, com família, esposa e filhos, suas escolhas vão refletir na vida de seus filhos, na vida de sua esposa. Então preste bem atenção para não fazer a sua família sofrer por causa das suas escolhas. A atitude de Abraão para com Ló. Quando Abraão tomou conhecimento de que havia acontecido com seu sobrinho, saíra ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Nós vemos aqui que o pastor Leonardo Renovado destaca que Abraão ele não guardou ressentimento da escolha de Ló. Quando Abraão precisou, ele abriu mão, não que abriu mão, mas ele se dispôs a ir em busca de seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai dizer que ele reúne seus 318 homens e vai em busca de seu sobrinho Ló. E ali, com êxito, ele consegue resgatar seu sobrinho Ló, toda a sua família e sua fazenda. Um homem na direção de Deus, com 318 homens somente, ele consegue resgatar seu sobrinho. A bênção de Deus, irmãos, em nossa vida
ela é a coisa mais importante que nós temos. Para os outros, parece ser pouco, questões de visão material. Mas o mais importante é você ter paz, ter a bênção de Deus na tua vida. Tome cuidado com tuas decisões. Se você sofreu algum ataque, alguma injustiça, ore para que Deus te dê um coração como o coração de Abraão. Foi um homem que poderia ter guardado ressentimento do seu sobrinho, mas não, numa necessidade, numa precisão que seu sobrinho precisou, ele soube abrir o coração e ajudar seu sobrinho. Que nós venhamos a aprender com o coração de Abraão, com este comportamento de seu servo Abraão. Nesse terceiro tópico, meus irmãos, nós vamos aprender os altares erguidos por Abraão. Pastor Reinaldo Renovato, ele faz questão de destacar aqui os altares que Abraão levanta. E ele vai estar aqui destacando 4 altares. Mas no decorrer da lição, citei alguns altares para os irmãos, apenas para nós se sitiarmos. Eu vou ter que estar fazendo aqui uma retrospectiva sobre esses altares. O primeiro altar que Abraão levanta em Siquém, Gênesis capítulo 18, versículos 6 e 7. Alguns dizem que esse altar é o altar da promessa. O segundo altar que Abraão levanta vai estar em Gênesis capítulo 12, versículo 8, quando ele está na região de Ai de Betel, ele levanta o seu segundo altar. E tem um terceiro altar que eu quero aqui, que não que ele levanta o altar, preste bem atenção. Nesse ponto aqui, não é que ele levanta o altar já está levantado. É o mesmo altar de Gênesis 12, versículo 8. Que esse altar aqui é quando ele volta do Egito para a região de Negueb, e quando ele está em Negueb, ele decide voltar para o início de tudo, que é no vale que está entre Betel e Ai, e ali já está um altar construído. Versículo de número 4 do capítulo 13 diz assim: até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então aqui, para mim, é o terceiro altar que Abraão levanta para Deus. Aqui é o terceiro altar que Abraão levanta para Deus. Não está registrado aqui, mas para mim é o terceiro altar. Ali ele invoca o nome do Senhor no altar que ele já havia construído quando chegou naquela região montanhosa, entre Ai e entre Betel. Que aqui o pastor, ele não colocou aqui esse altar. Mas aqui eu coloco para os irmãos, que é em Gênesis 13, versículo 3 e 4. E aqui ele coloca, o pastor coloca como um terceiro altar, o altar de Hebron, mas eu coloco como o quarto altar, porque eu coloco, eu adiciono esse terceiro altar, que é em Gênesis 3, versículo 3 e 4. Então, para mim, o altar de Hebron é o quarto altar, não é o terceiro, mas na revista está como terceiro, e aí fica a opção dos irmãos. Não tem problema nenhum. Para mim é o quarto. Quando ele se separa de Ló, e vai para a região da cidade de Hebron, nas proximidades ali de Hebron, ele estabelece ali a sua caravana dos cavaleiros de Moré. Ali ele levanta o altar, e aquele altar ali é o altar de aliança confirmado, onde Deus confirma a aliança. Ali mais uma vez ele levanta aquele altar aos cavaleiros de Moré. A região montanhosa, cheia de árvores, muita sombra, águas, fontes naturais, armatendas, criação, era um lugar seguro, era um local muito bom. Ele levanta o seu quarto altar. Então, esses 4 altares que eu citei para os irmãos, o altar de Siquém, o altar de Betel e Ai, entre Betel e Ai. Depois o altar de Hebron, e adiciono entre Siquém e Hebron o altar de Siquém de novo, quando ele retorna do Egito, e Hebron. Todos esses 4 altares que eu citei aos irmãos foram altares que partiu de Abraão levantar a Deus.
Toda vida que ele tinha alguma coisa principal com Deus, algo que aconteceu entre ele e Deus, ele fazia questão de levantar um altar entre ele e Deus. Então esses altares partiu dele. Mas o altar de Moriá é um altar totalmente diferente. É o altar que está registrado em Gênesis, capítulo 22, e versículo 9. Aquele altar não parte dele, mas parte do próprio Deus, onde Deus pede para que ele sacrifique o seu próprio filho. Este altar, irmãos, é o altar da prova, é o altar da entrega total. E todos esses altares que acontecem na vida de Abraão envolvem promessa, comunhão, restauração, separação, aprovação. Nós vemos aqui Abraão, homem de altares. Altar é um lugar de sacrifício, altar é um lugar de adoração a Deus, de entrega total. Nós devemos prestar bastante atenção e termos cuidado, que Abraão vivia uma terra de paganismo total, uma terra idólatra e uma terra de vários deuses, uma terra politeísta. Abraão, ele vem ele vem de uma região da Mesopotâmia, a cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade onde se fabricava seus deuses, suas imagens de escultura, e alguns estudiosos dizem que seu pai seu pai Tera, ele fazia essas esculturas, ele era esse artesão, né? Este homem, nem sei se é artesão, este homem que fabricava, construía essas esculturas, essas imagens de adoração. Você via que Abraão, por ter nascido em terra idólatra, era um homem que já fazia altares para os seus deuses pagãos. Era um homem que foi criado em meio à idolatria. Quando ele se converte ao Senhor, quando Deus o chama, e quando ele é impactado pelo chamado de Deus, ele decide agora levantar altares para o Deus, Criador dos céus e da terra. Abraão, ele já tinha a cultura de levantar altares, porque a cultura de Abraão era uma cultura pagã, e eles faziam sacrifícios de animais para os seus deuses, com o respaldo de saciar a fome, simbolicamente, de seus deuses, para ter uma terra boa, onde a agricultura rendesse, para terem chuva. Assim eles faziam sacrifícios. E há algumas exceções onde os sacrifícios eram de pessoas. E quando nós chegamos aqui, no capítulo de número 22, versículo 9, Deus quebra um paradigma, Deus quebra uma cultura na vida de Abraão. Preste bem atenção, que Abraão vivia uma terra idólatra, região da Mesopotâmia, onde fica entre o rio Tigre e rio Eufrates. E o rio Tigre e o rio Eufrates nascem nas montanhas da Turquia. O rio Tigre, ele vem passando pelo Iraque, nasce na Turquia, passa pelo Iraque, chega no Golfo Pérsico. O rio que tem uma extensão de 1.900 quilômetros. O rio Eufrates, que nasce também nas regiões montanhosas da Turquia, corta também o Iraque, mas passa também pela Síria. Então ele corta dois países. Um rio com a sua extensão de 2.780 mil quilômetros. Sai cortando. E a Mesopotâmia era essa terra entre dois rios, que o nome Mesopotâmia quer dizer terra entre dois rios. Nesta terra estava ali Babilônia, Ur dos Caldeus, Padã Arã. Eram terra onde as civilizações antigas nasceram. Sumérios, acadianos, babilônicos. E eram terras totalmente pagãs daquela época. Abraão era um homem pagão. Abraão prestava sacrifícios
a outros deuses. Preste bem atenção que quando Deus chama Abraão, Deus não exige sacrifício para Abraão. Deus não exige sacrifício para Abraão, de maneira nenhuma. Mas Abraão, por ter já esse coração disposto a sacrificar outros deuses, agora que ele serviu ao Deus Criador dos céus e da terra, ele passa a sacrificar este Deus, Criador dos céus e da terra. Porque até então, irmãos, nenhum Deus se direcionava a seus súditos, a seus adoradores naquela época. E Deus é que foi até Abraão. Então isso é algo que nunca aconteceu na vida de Abraão e de nenhum outro homem naquela terra. E aconteceu com Abraão. Então foi algo diferente. Em Gênesis 22:9, quando Deus chama Abraão para sacrificar seu próprio filho, Deus está se comportando como os mesmos deuses da terra da Mesopotâmia e do Oriente, que eram deuses que aceitavam sacrifício humanos. E quando Abraão ele vai sacrificar seu filho Isaque, ele não faz questão não, ele confia em Deus e ele vai sacrificar seu filho. Ele vai sacrificar seu filho. Só que no ato de sacrificar seu filho, Deus aparece e diz para Abraão não fazer tão mal. Que ele foi aprovado por Deus. Naquele momento ali, nós vemos uma entrega total da parte de Abraão a Deus. Nós vemos ali os altares que teve um simbolismo na vida de Abraão. Mas nós vemos ali que Deus quebrou um paradigma na vida de Abraão, mostrando: Abraão, eu não sou esse Deus como os deuses da tua terra, que aceitam sacrifícios humanos. Eu sou um Deus diferente. O que eu queria saber mesmo, Abraão, era se você atenderia a minha vontade de fato. O que eu quero de fato com você. E a partir daquele momento, irmãos, Abraão se torna outra pessoa. Nós vamos ver aqui, ali Abraão, diante de Isaque, inocente, edificou o altar, chamou seu filho e amarrou sobre a lenha. Isaque poderia ter protestado, né? Mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança em Deus de seu pai, e certamente também a seu Deus. Depois de provado, hoje mostrou a Abraão o cordeiro para o sacrifício. Aqui nós vemos aqui que cada altar trouxe uma transformação na vida de Abraão. Então que você, meu amado irmão, que ficou conosco até o final aqui da nossa lição, que você possa ser este homem que aprenda com Abraão, que aprenda com ele fé de Abraão nas promessas de Deus. Até Deus cumprir a sua promessa, vai haver vários problemas, várias fases que não vão ser fáceis, vão ser difíceis, mas nós fomos chamados a ter fé nas promessas de Deus. Como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus. Em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construiu um altar da adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Pai, em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Que você possa guardar esta lição de hoje em seu coração, os ensinamentos que Deus falou ao seu coração nesse dia de hoje. Que você possa permanecer firme na fé, crendo nas promessas que Deus fez a você e toda a sua família. Creia, o trajeto não é fácil, o processo nunca foi fácil, mas o final será glorioso. Aprenda durante o processo. Durante o processo, seu servo Abraão levantou altares, permanecendo ali em comunhão com Deus. Que você possa aprender com ele, que nós venhamos a aprender com ele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais uma lição ministrada, Senhor. Que a Tua palavra encontre espaço em nosso coração e que nós venhamos aprender como seu servo Abraão, Deus. Crer em meio às dificuldades, confiar nas Tuas promessas, Senhor, que o Senhor fez a nós, a nossa família. E permanecemos firmes e fiéis a Ti em meio às lutas, às dificuldades da vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula
se Deus quiser.